E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende realmente como entender as técnicas da análise gráfica para que você faça um movimento de compra, um movimento de venda, dentro daquilo que você se propõe a fazer seu trade, dentro do conhecimento que você tem. Então existem algumas formas de você analisar o gráfico de forma correta. Eu, por exemplo, tenho um método onde eu consigo analisar o gráfico dentro de alguns setores. Tá lá, fechamento perfeito aqui, ó. Eu acho que é simples para você entender o que eu fiz aqui. Gráfico trabalhando aqui em região de suporte, gráfico já tinha feito suporte aqui no passado, gráfico dentro de uma região fazendo aqui, ó, um triângulo simétrico, tá? Esse triângulo simétrico ele acontece várias vezes no gráfico, podendo ele agora fazer aqui um rompimento para buscar liquidez de fundo maior ou rompimento para buscar liquidez de fundo maior. Isso vai acontecer a todo momento no gráfico, pessoal. É claro que depois que você aprende a como analisar o gráfico e entender como ver este movimento, esses requisitos vão ficando mais claros. Aí fica muito mais fácil você identificar o gráfico. Mas o importante é você, que acompanha aqui pelo YouTube, entender que eu simplesmente segui o movimento do gráfico. Quem está no canal do YouTube consegue entender de forma mais simples a forma mais básica. Quem está no treinamento já vai entender de outras formas o que eu utilizo também para entender a fundo o gráfico. Porque eles têm o que? Eles têm de básico a avançado. Então aqui no YouTube eu vou falar para vocês a forma básica, vou falar algumas coisas avançadas, mas eu não posso acelerar muito aqui, porque senão você não vai entender nada, né? Agora quem está no treinamento eu nem preciso ficar explicando, porque ele já consegue entender toda a dinâmica do gráfico e conseguir assimilar o que estou fazendo no gráfico. Inclusive, ó, eu deixo aqui um e-book inteiramente grátis que é para você baixar, para você fazer o seu download, estudar, onde eu trago aqui um estudo sobre padrões de vela. São 36 páginas onde eu trago para mim os 16 padrões mais importantes. Você pode baixar inteiramente grátis, ó. É só seguir os links aqui do canal, onde você vê o meu link sobre o treinamento, para você fazer parte do treinamento. Uma vez que você fizer a aquisição, você já recebe um e-mail para fazer sua senha e começar a estudar de forma automática e já ter um suporte diretamente comigo. Você tem aqui o link do meu WhatsApp para tirar dúvida, o link do meu Instagram para você me seguir lá e mandar um direct, e o link do Telegram para você entrar também, fazer download e seguir aí os alunos, resultados dos alunos. Então é simples, ó, quando você entrar aqui no canal do Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada, vai clicar sobre ela, vai abrir dois links para você fazer download e aí você escolhe qual você quer fazer o download. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, como o Ricardo, ó, batendo meta, graças a Deus ao treinamento, ó, 6-0. Você vê aqui Cristiano batendo meta, ó, com uma entrada só. Cristiano é aluna nova, batendo meta todos os dias, ó, e sigo estudando. Aqui o John, ó, batendo sua meta aqui em OTC, duas entradas maravilhosas. Aqui é o Ismael, ó, manda seus resultados, ó, 8-2, manda as fotos para vocês terem a convicção. O Ismael ainda fala aqui, ó, estou no módulo 6, voltei no início para fixar o conteúdo. O Ismael não está nem em 50% do treinamento, ó. Já está tirando dinheiro do mercado, está batendo meta, está indo de vento em popa, né, Ismael? Aqui é o Wagner, ó, batendo meta, maravilhoso aqui. Aula que eu subo para o canal do YouTube, eu vou postando tudo aqui para vocês. Geilson batendo meta. Aqui o nosso aluno, que eu chamo de misterioso, né, que ele não gosta de postar, que poste a foto e o nome dele. Boa tarde, professor Cadu, segunda de respeito. Aqui foi uma entradinha, eu acho que, se não falha a memória, de 15 mil reais. Tem um vídeo aí para vocês assistirem. Rosivaldo aqui batendo meta, Gilson, Will batendo meta, Melquisedeque e assim por diante, tá, pessoal? Todo recado importante eu posto aqui, toda aula que eu subo para o YouTube eu posto aqui, resultados dos alunos. Então entre, acompanhe. Aqui também no meu canal do Instagram,
Você pode mandar uma mensagem caso você tenha alguma dúvida sobre treinamento. Meu Instagram, Cadu Rinaldi, link de acesso ao treinamento, que tem meu WhatsApp também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Por quê? É muito conteúdo e muito barato. Uma vez que você faz a aquisição, você já tem suporte diretamente comigo. E aí é só você se dedicar e ter vontade de aprender e conquistar, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira entradinha perfeita, o SDJPY. Vamos aqui para um outro ativo, EuroGBP. EuroGBP, ó, chegando em região, deixa eu dar uma olhada aqui, uma região que está deixando muito pavio aqui. Cabe uma entradinha de compra? Cabe. Cabe uma entradinha de compra aqui, ó. Ah, Cadu, mas e se ele vier buscar pavio? Ó, aqui o fechamento está no corpo, tá? O fechamento está no corpo. O que você gosta de trabalhar, Cadu? Pavio ou corpo? Dá uma olhada no gráfico, ó. Tem alguma coisa mais para trás lá? Não tem. Pessoal, pensa uma coisa. O fechamento do corpo do pavio, deixa eu fazer mais duas entradas aqui, ó, para fechar agora no pavio. Eu vou entrar no pavio ou no corpo dependendo do ativo. Então agora aqui, ó, ele veio buscar pavio. Se ele não viesse buscar esse pavio, eu não iria entrar. Eu iria entrar apenas no corpo. É até bom acontecer isso para você entender. Olha só, deixa eu finalizar o trade aqui para você entender. Às vezes você fica apavorado em um movimento do gráfico. Não precisa ficar apavorado no movimento gráfico. Você só tem que entender o que está acontecendo. Ó. Tá lá, entrada maravilhosa. Quem está no treinamento já sabe o que está acontecendo aqui. Ó. Já sabe o que está acontecendo aqui. Eu não vou me aprofundar no avançado, porque você teria que ter o mesmo entendimento que quem está no treinamento. E como você não tem, eu vou procurar explicar de uma forma simples para você. Vamos lá, isso aqui é para você nunca mais errar diante do gráfico, tá? Nunca mais vai errar. Cadu, como é que você faz a sua entrada no fechamento da região? Qual é a melhor entrada no fechamento da região? No corpo ou no pavio? Aprenda como fazer uma entrada na melhor região. No fechamento do corpo ou no fechamento do pavio em suporte e resistência. Se você vai operar suporte e resistência, você tem que saber como trabalha uma região. Se você vai operar uma tendência, você tem que saber como fecha uma região. Independe do que você vai fazer ali no trade. Então, detalhe. Cadu, o que você faz? Eu sempre faço entrada no fechamento do corpo. Eu faço entrada no fechamento do corpo. Mas você tem que entender que a região, ela não se limita a um corpo de uma vela. A região não se limita a isso. Então, dá uma olhada, ó. A minha entrada sempre vai ser com base em aonde? Fechamento de corpo. Como aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Fechamento de corpo. O que aconteceu aqui, ó? Fechamento de corpo. Olha isso aqui, ó. Fechamento de corpo, ó. Percebeu isso? O preço fechou onde aqui, ó? Fechamento de corpo. O que é fechamento de corpo? É quando a máxima ou a mínima do candle fechando no corpo, no volume do corpo, ela faz sempre um movimento de reversão no fechamento do corpo. Olha aqui, ó, fechamento do corpo. Fechamento do corpo. Percebeu? Olha aqui, teve uma pequena movimentação de queda aqui depois desse movimento. Onde foi o fechamento? Fechamento de corpo. Então, quando o preço chega nessa região aqui, pessoal, ó, olha só, o que está interligado aqui? Está interligado justamente o que, ó? Fechamento de corpo. Fechamento de corpo. E eu vou lá e faço a minha primeira entrada, o meu primeiro fechamento aqui, ó, minha primeira entrada. O que acontece com o preço? O preço começa a despencar e vem aonde? Na máxima do pavio. Tem muita gente que fica desesperado, porque eu sei disso que os alunos me mandam, principalmente, por exemplo, por que eu gosto de trabalhar aqui na Binaries e não no digital? Porque no digital você pode fechar o trade no dedo. Em binárias não. Entrou e você tem a vantagem do empate ser seu. Então eu não gosto de fechar no dedo. Eu fiz a minha análise, eu vou fazer o meu trade. Olha só, todo o movimento gráfico aqui no passado, ó, fechamento de corpo, 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 fechamento de corpo. Quando o gráfico vem buscar o pavio,
que é a máxima aqui da região, tá lá, eu já entro com 2 taxas. Por quê? Eu já falei inúmeras vezes para vocês, a região ela compreende do fechamento do corpo ao fechamento do pavio. Então é nesse momento que o Cadu vai fazer o quê? O Cadu vai ver que existe uma região de demanda. Uma região de demanda, conhecido também como região de suporte. Dentro dessa região, que ela está diferenciada aqui no movimento, eu entendo que desde o momento do fechamento do corpo ou no fechamento do pavio, eu posso fazer a compra. Ah, Cadu, simplesmente porque existe ali um suporte, eu vou fazer uma entrada? Simplesmente porque existe esse movimento, eu vou fazer uma entrada? É óbvio que não, né, pessoal? É óbvio que não. Você tem que entender que tem todo um contexto gráfico. Quando eu amplio o gráfico, e quem está no treinamento sabe o que eu estou falando, olha só, eu vejo toda uma amplitude gráfica, vejo o movimento gráfico, entendo como o gráfico está trabalhando e vou trabalhar então justamente o pavio. Pelo contexto gráfico, que são os setores que eu ensino no método, entendendo contexto, região, tendência, fluxo de mercado, padrão de vela, eu já entendo por que ele veio buscar o pavio aqui. Eu já entendo. Então, todas as vezes que eu vejo um gráfico que o preço chega numa região, vamos supor aqui, ó, ele vai chegar numa região de resistência. Ah, professor, ó, ele está numa região de resistência no passado e ele deixou lá uma região como essa. Quando o preço retorna novamente neste lugar, quando ele retorna novamente no lugar, pessoal, você escutar uns cachorrinhos latindo aí, já falei para vocês que eu não estou no meu escritório, não liga não, tá? É da vizinhança aqui, mas não vai atrapalhar em nada. Eu sempre vou pensar no quê? No fechamento do corpo. Ah, Cadu, mas tem pavio, o que eu faço? Pessoal, o padrão, se ele for fazer um movimento, como eu ensino, ele vai fechar no corpo. Ah, mas ele fez um movimentinho um pouco maior. Ele vai lá no pavio buscar pavio. Ele só vai fazer isso, pessoal, se tiver contexto, tá? Como aqui, ó. Ele fez isso porque ele tem contexto. Ah, professor, porque quando às vezes eu faço isso, ele rompe. É óbvio, porque não tem contexto para isso. Você entendeu a dinâmica? Por isso que no treinamento você vê os alunos deitando e rolando ali, tendo lucros. Existe um contexto que faz com que, se ele for buscar pavio, ele corrija. Existe um contexto que, se ele for buscar pavio, ele corrija. Existe um contexto, se ele fechar no corpo, ele corrige. Agora, existe um contexto, se ele for buscar pavio, ele vai romper. Vai romper lindo, como aconteceu aqui, ó. Quem entrou aqui, ó? Olha isso aqui. Entrou aqui. Ah, vou entrar aqui, ó, porque ele rompeu fundo de corpo, foi buscar pavio. Vou entrar comprado. Pô, tomou. Tinta. Tinta na cabeça. Tinta bonita. Ah, Cadu, mas aqui não é a mesma coisa que aqui? Não, tem nada a ver. Esse movimento aqui não tem nada a ver com esse movimento aqui. Então é assim que você vai aprender no gráfico. No treinamento eu vou trazendo todo esse passo a passo para você entender o porquê dos seus erros. O porquê que você faz errado. O porquê que você analisa errado. O porquê que você fica nesse negócio de entrou na linha, bateu na linha, entrou. Isso não existe, pessoal. Você tem que entender o preço aqui na região. Você tem que entender o padrão que acontece aqui na região. Tanto a minha entrada em EuroGBP foi assim, como a minha entrada em USD JPY foi assim, ó. O que eu falei para você? Que eu falei que o gráfico estava fazendo um movimento de triângulo aqui, ó, e que ele iria fechar o movimento e continuar o movimento. Por que a minha entrada de compra? Olha de onde veio o triângulo. Fechou o triângulo, rompeu o triângulo, ele basicamente ele transporta este canal que ele fez aqui, ó, olha só a dinâmica do gráfico, ele transporta este canal que ele fez aqui para cima para esse canal. Basicamente ele faz o mesmo movimento, pessoal. É só você entender como que o gráfico funciona.
Para isso, você tem que sentar o bumbum na cadeira, você tem que entender o que o gráfico está fazendo, você tem que compreender o que o gráfico vai fazendo, você tem que entender, por exemplo, os padrões de vela, quais são os padrões de velas que estão agindo na região, por que que este movimento aqui me dá ensejo de fazer uma compra e não dá ensejo de fazer uma venda. Você tem que analisar aqui não só o padrão de vela, eu já falei para muitos de vocês aqui que acompanham o canal, ó, tanto essa entrada USDJPY como essa entrada em EURGBP. Olha o preço indo buscar o pavio de novo, ó. O que que acontece com as pessoas? As pessoas elas ficam focadas aqui, ó, no preço, tá? A pessoa ela olha aqui, ó, só o preço. Então vamos lá. Deixa eu colocar uma linha aqui. A pessoa foca na onde? Epa. Deixa eu apertar aqui com o meu mouse para ficar mais claro. Ó, a pessoa fica focada aqui aonde? No chamado preço. Só que ela esquece o quê? Olha o que está acontecendo aqui no passado. Existe uma vida aqui, não é? Existe uma vida. Então, existe movimentos do gráfico que trazem para a realidade do dia a dia causa do movimento. Isso tudo você aprende como subtítulos dentro de um contexto, onde você, dentro de um contexto, vai entender as tendências, vai entender as regiões, vai entender os padrões de vela, vai entender o fluxo do mercado, para você aplicar tanto a questão do conhecimento técnico de saber o que o gráfico está fazendo, até o momento onde você vai apertar o botão para fazer uma compra e uma venda. Ontem mesmo à noite eu estava dando aula para um aluno e estava falando para ele, para o Isaac. Falei, Isaac, você já percebeu que quem faz todo o trade não somos nós? Quem faz todo o trade é o gráfico. Quem faz todo o movimento de entrada é o gráfico. A gente só precisa fazer o quê? A gente só precisa entender o que está acontecendo aqui, ó, dentro de uma lógica, para entender se esse ponto aqui eu posso comprar ou vender. Mas quem que trouxe o preço até aqui? Quem que fez a formação com pavio e corpo nessa região? Quem fez o preço fechar aqui? Quem fez essa movimentação dentro do gráfico? Foi o Cadu? Não, foi o próprio mercado. Então você aprende sobre o gráfico, você aprende o passo a passo sobre o gráfico e você aprende a ter o conhecimento técnico necessário para você ter a convicção e o entendimento de uma entrada perfeita. Ao passo que você, ao estudar o gráfico, você se torna alguém que tem conhecimento técnico. Conhecimento técnico. Tendo conhecimento técnico, pessoal, às vezes tem muita gente que pensa assim, o conhecimento técnico eu vou adquirir com 2, 3 entendimentos sobre um movimento. Eu acho que não, né? O que está ligado ao entendimento do trade e os estudos? Para que você entenda um método de forma perfeita. É você entender que você pode aliar consistência a versus insistência. São coisas diferentes. Ó, presta atenção comigo, são coisas diferentes. Tem gente que insiste em algo, mas ela não tem conhecimento. O que é isso? Ela chega, por exemplo, no primeiro dia, ela ganha lá, de 2-1 no trade, depois no segundo dia de 3-1, aí no terceiro dia ela perde de 0-2, no quarto dia ela perde de 0-5, no quinto dia ela perde de, vamos pôr um aqui para não ficar tão feio, de 1-4. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está insistindo em algo. Ela está insistindo o quê? Em algum erro que ela não sabe que ela está cometendo. Ó. Porque ela errou aqui, não sabe por que errou. Deixa eu mudar aqui para você entender o que eu quero te explicar. Ela errou aqui, não sabe por que ela errou.
ela errou aqui, não sabe por que ela errou aqui, não sabe por que ela errou. O que está acontecendo? Ela está vivendo numa insistência. Então tem muitas pessoas no trade que ela não tem consistência, ela tem insistência. Agora olha a diferença da consistência, e é isso que você vê com os alunos. Em um dia ele vai lá, faz 2-1, no outro dia ele faz 2-0, no outro dia ele faz 3-1, no outro dia ele faz 4-2, no outro dia ele faz 3-0, somando como se fosse 5 dias. Você percebeu que, diferente de quem insiste no erro, a pessoa que consiste em saber em fazer, ele é uma pessoa que corrige os seus erros, tá? Como agora eu acabei de falar para você sobre a questão de pavio ou corpo. Ah, qual é o melhor? É o pavio ou o corpo? Pessoal, consistência é atingir seus objetivos dentro de um certo tempo, aprendendo e buscando evoluir pacientemente. Isso aqui, ó, você vai fazer um processo. É um processo onde você vai aprendendo como é que se faz. Agora, quando a pessoa ela é apenas insistente, ela insiste em algo, ela é tomada por um espírito de teimosia, de modo que todas as suas tentativas para alcançar o seu objetivo ocorrem da mesma forma. Se o mercado está trabalhando comprado, qual que é a teimosia da pessoa? O mercado está trabalhando comprado, sabe o que ela está fazendo? Ela está vendendo. Ela é teimosa. Será que ela não entendeu que ela está contra o mercado? Então ela fica sempre na mesma teimosia, ele sempre buscando da mesma forma. O mercado está caindo, o mercado está vendido, ela está comprando. Então, o que acontece com uma pessoa como essa? Ela quer todo dia operar da mesma forma e ela insiste numa estratégia, ou num setup, ou num jeito que ela aprendeu, todo dia da mesma forma. Ela é insistente naquilo que ela faz. E o mercado não é insistência, o mercado é consistência. O mercado é o seguinte, se o mercado está valorizando, você valoriza com ele. Se o mercado está desvalorizando, você desvaloriza com ele. Assim você vai atingindo consistência. E não insistência. A consistência você trabalha de acordo com aquilo que o mercado faz. A insistência você trabalha de acordo com aquilo que você acha. E você insiste em algo. Todo dia da mesma forma. E todo dia você leva a tinta. E todo dia você vai errar. E todo dia você vai ficar no erro. E todo dia você vai não aprender. Entendeu a grande diferença de uma pessoa que busca consistência e uma pessoa que insiste naquilo que ela acha que é e quando na verdade ela não sabe que é? Isso acontece muito, pessoal. Muitas pessoas me procuram e falam assim: ah, eu sei operar, eu já fiz diversos cursos, já fiz isso, fiz aquilo, mas eu não tenho consistência. Por que acontece isso com a pessoa? Porque ela vive numa insistência. Ela aprendeu o que é bateu na linha, entrou, que ela tem que entrar. Ela bate na linha todo dia, uma hora dá certo, duas vezes dá certo. Depois a terceira, quarta e quinta das vezes vai dar errado. Por quê? Porque ela insiste em algo que ela acha que o mercado vai fazer o que ela quer. É diferente de consistência. Você aprende o que o mercado faz e faz conforme o mercado faz. Então você tem uma consistência dentro daquilo que o mercado faz. Por que eu estou falando sobre consistência e insistência? Porque aqui, ó, pronto, agora aqui rompeu. Agora aqui rompeu o movimento gráfico. Neste movimento gráfico de rompimento, ó, teria uma entrada linda aqui. Por que eu vou ficar insistindo em comprar aqui se o gráfico já não trabalha mais naquela região? Por que eu vou ficar comprando ou vendendo em região de corpo ou pavio se o gráfico não faz mais aquele movimento? Então, você vai ficar insistindo num erro. Ah, eu sempre entro no corpo. Ah, eu sempre entro no pavio. Ah, eu sempre faço isso. Tem hora que dá certo, tem hora que dá errado. Oh, meu Deus! É claro que vai ter hora que vai dar certo, vai dar errado, porque você está insistindo na mesma coisa nos diversos movimentos que o gráfico faz. E não é assim. O gráfico faz os movimentos e de acordo com o movimento do gráfico você faz. Não aquilo que você acha que tem que ser feito todo dia, mas aquilo que o gráfico faz no momento.
Conseguiu entender? Então, se alguém perguntar para você a melhor maneira de operar suporte e resistência é no corpo ou é no pavio? Você vai responder o quê? Depende. Depende de como o gráfico está trabalhando, depende do contexto do gráfico. Aí você vai ter consistência. Agora, se a pessoa perguntar para você é no corpo ou no pavio, você vai falar assim, é no pavio, é no corpo, sempre é no pavio, sempre é no corpo. Você está insistindo em algo que uma vez deu certo e que pode dar muito errado, porque você insiste em algo que você acha e não que o mercado faz. Conseguiu entender a diferença? É isso que eu quero colocar na sua cabeça. O importante não é se é pavio ou se é corpo. O importante não é isso. O importante é você entender o que o gráfico está fazendo. Se ele está fazendo corpo, é corpo. Se ele está fazendo pavio, é pavio. Não insista naquilo que você acha que é a verdade, quando na verdade o gráfico que te mostra o que ele está fazendo. Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Então essa é a forma de você operar um suporte e resistência de forma saudável, analisando se a melhor maneira é o pavio ou o corpo. Como eu fiz aqui em EuroGBP e como eu fiz aqui em um USD-JPY. Então entenda a diferença de consistência e insistência. Aprenda a ser consistente no gráfico operando suporte e resistência. Seja pavio ou corpo, não importa, tá bom? Eu acho que o recado foi dado, eu acho que eu até falei demais hoje, não queria me estender tanto. E hoje a nossa hashtag pode ser consistência, né? Consistência. Busque aprender um método que te ensine a ser consistente, não insistente. Ah, eu aprendi o setup fulano da Silva. Ah, eu aprendi a estratégia fulano da Silva. A estratégia está ligada à insistência. O setup está ligado à insistência. Ah, eu aprendi a ler o gráfico, aprendi a analisar o gráfico, a saber a lógica e a razão do movimento. Eu aprendi a ver o que o gráfico está fazendo para eu fazer também. Aí você está falando de consistência. Aí a consistência vem. Aí você vai ser consistente. Aí você vai chegar no patamar que você quer. Basta você aprender, se dedicar, treinar a exaustão até chegar aos seus resultados. Conseguiu compreender? Quiser aprender dessa forma de consistência com o método que ensine, o treinamento está aí, o link está abaixo. É muito bom ver você aqui no canal. Eu espero que você continue aqui no canal, que se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário com a hashtag consistência após a aula e qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom, pessoal? Eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.